Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Hoje eu vou chamar a atenção para um versículo bastante citado, porém entendido de maneira diferente da qual eu vou apresentar aqui. Eu me refiro ao versículo 16 de 1 Coríntios, capítulo 3, o qual faço a leitura que se encontra em destaque. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Comumente, a gente ouve. E o templo que se refere aqui é o próprio corpo da pessoa. Logo, eu sou o templo do Espírito Santo. É assim que eu entendia também. Todavia, com o passar do tempo e ouvindo homens tipo Russell Shedd, Miguel Aguilera, este último foi professor da Faculdade Teológica Batista em São Paulo, por exemplo, eu comecei a ter uma outra compreensão. O meu entendimento, penso eu, foi ampliado e comecei a pensar dentro daquela perspectiva realmente bíblica. Quando fala que vós sois o templo, observe que não está no plural, e sim no singular. É dito na parte final que o Espírito de Deus habita em vós, isto é, em vocês, ou dito de outra maneira, em cada um dos crentes. Aqui está se referindo aos crentes em Corinto. Paulo diz: Não sabeis vós que sois o templo e não os templos de Deus. Se Paulo quisesse falar que cada crente em Corinto se constituía num templo, ele falaria de uma forma diferente, colocando no plural o termo templo que está em destaque, mas não faz, porque ele não tinha essa compreensão que muitos têm nos dias atuais. Para você ter uma ideia, na cidade de Corinto havia dezenas e dezenas de templos pagãos, a maioria deles nos lugares mais altos, que via de regra, os templos pagãos se localizavam nos lugares altos. Acontece que tinha dois templos maiores, que era da deusa Afrodite e do deus Apolo. Paulo faz um contraste, até mesmo porque havia novos convertidos que eram provenientes de cultos pagãos, dizendo que o templo de Deus, ou seja, o lugar onde Deus habita, não é naqueles lugares altos, ou seja, nos templos pagãos, e sim na igreja de Cristo, localmente falando, aquela igreja em Corinto. Não sabeis vós, vamos por parte, que sois o templo de Deus? A ideia é que vocês, os crentes, juntos formam não os templos de Deus, mas o templo de Deus. Percebeu? A ideia aqui é de coletividade, de comunidade, e não sinalizando para um aspecto individual, indicando que cada pessoa é templo do Espírito Santo. Pelo contrário, a igreja é o templo do Espírito Santo. É a ênfase dentro daquele contraste, daquele momento, porque era algo circunstancial. É dito, é verdade, que o Espírito de Deus habita em vós. A gente não discute isso, porque nós somos habitação de Deus através do seu Espírito. Isso é inegável. Agora, se você chegar ao entendimento de que você é templo do Espírito Santo, da forma como está colocada, dependendo do tamanho da sua igreja, em termos de membresia, você vai ter que dizer assim, e tem que dar uma palmatória. Na minha igreja há mais de 100 templos. Eu sei que, biblicamente, na sua igreja, todos são habitados pelo Espírito Santo. Não se discute isso. Mas dizer que na sua igreja cada membro é um templo, de repente, na sua realidade, você tem 100 membros e seria necessariamente 100 templos do Espírito? Claro que não. Se uma igreja tem 1.000 membros, são 1.000 templos? Claro que não. Mas a gente acabou assimilando
da forma como eu apontei lá no início, e da mesma forma que eu entendia lá no começo da minha vida cristã, até ouvir homens que me mostraram textos, e eu quero, nesses poucos minutos ainda, aproveitar e mostrar outros textos para que você entenda, de uma vez por todas, o que eu estou falando, e não apenas siga meu raciocínio, mas chegue a uma conclusão e veja com seus próprios olhos e tenha uma noção pelo menos na nossa língua portuguesa, porque não é uma questão de grego, porque no grego literalmente está no singular. Não diz que os crentes, cada um deles, são templos no plural. E sim, está no singular. A questão de língua grega, o entendimento tem que ser na nossa língua vernácula, na nossa língua portuguesa. E cá entre nós, muitas vezes, nós deixamos a desejar. Nós maltratamos a língua portuguesa, nós damos de ombros, não estamos nem aí para ela. A gente fala da maneira que a gente bem entender, de uma forma, claro, informal, mas não está nem aí. A gente fala, por exemplo, nós vai e tal, e não tem nada a ver, ninguém tem nada a ver com minha vida, muito menos o que eu faço com a língua portuguesa. Mas quando a gente se depara com um texto como este, a gente fica em uma situação difícil, porque não tem o básico, não é nem dominar a língua portuguesa, não tem o básico, gramaticalmente falando, para entender uma sentença. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Vocês não sabem que vocês são o templo e não os templos? Para que tenha uma ideia, quando diz na sequência, se alguém destruir o templo de Deus, não está falando se alguém destruir você, o indivíduo, cada um de você. Não, está falando se alguém destruir o quê? O templo. E quem é o templo? O templo é a igreja. A igreja de Deus é o templo dele, é onde ele habita. E se alguém destruir o templo de Deus, ou seja, a ideia é Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Aí alguém vai dizer, viu só? Sois vós, são vocês, ou seja, vocês juntos formam o templo. Ah, é nesse sentido. Não é você sozinho que é o templo, vocês, que sois vós, é santo, ou seja, o templo é santo, vocês juntos. Eu achei uma versão que é, produ- é, que eu posso projetar para vocês, que vai justamente fazer com que você tenha esse entendimento que eu chamo de adequado da palavra de Deus. Eu vou localizar aqui essa versão, olha só que coisa boa. Versão Palavra Viva, ela se encontra apenas disponível nesse dispositivo aqui, no texto em português, mas numa referência ao Novo Testamento. Seria interessante ver essa versão também no Antigo Testamento, para quem gosta também do Antigo. Eu gosto de toda a Bíblia. Mas olha só o que nos ajuda. Que tradução feliz, exata e que nos deixa tudo mastigado. Tá tudo em português assim como a outra, mas nem sempre a gente faz uma leitura adequada ou entende mesmo estando na nossa própria língua. E o que nos diz o versículo 16? Vocês não sabem que todos vocês juntos são o templo de Deus? E que o Espírito de Deus vive em vocês? Deus destruirá qualquer um que destruir esse templo. Esse templo é formado por cada um de nós, mas nós juntos formamos o templo, pois o templo de Deus é santo e vocês são o templo. Vocês são o templo, ou seja, nós juntos formamos ou constituímos o templo. É isto. A palavrinha aqui para você que gosta de grego, no versículo 16, para templo, é esta aqui, ó. Naós. Naós é traduzido como templo, correto? Mas qual é o sentido de naós? A gente sabe que o templo em Jerusalém
Havia vários compartimentos, digamos assim, pátio dos estrangeiros, pátio das mulheres, pátio dos homens. Havia, enfim, vários cômodos. E lá numa parte especial havia um lugar chamado Santo dos Santos. Você já ouviu falar porque você é leitor da Bíblia. O lugar santíssimo. Era onde Deus habitava. Esse local onde Deus habita é chamado de Naós, e que é traduzido como templo. É uma parte do templo, é um naós de Deus. Está dizendo com todas as letras, você é o naós de Deus, você é aquele, é o local, é onde Deus habita. E nós juntos, formamos o templo de Deus. Percebeu a dimensão? Não é que você sozinho é o templo. Você sozinho, naturalmente, conta com a habitação do Espírito Santo de Deus, mas é necessário que você esteja junto para que se constitua no templo. E desta forma, essa versão aqui foi muito, foi muito feliz, versão Palavra Viva, somente o Novo Testamento que tem. Vocês não sabem que todos vocês juntos são o templo de Deus? Chama atenção que vocês são os templos de Deus. Não diz isso. Não está no plural. Aqui, ó, você observa, quando você vai para o grego, justamente, naós, o templo, singular. Singular. Aqui também. Ou seja, não tem nenhuma indicação, em relação ao plural. E alguém pode, lembrar, e eu posso também, né, trabalhar com vocês rapidamente, mais uma questão de tempo, que nós temos um outro texto, que é justamente 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Vou colocar em português, na Almeida Corrigida e Fiel, para que você tenha uma ideia. Quando fala aqui, versículo 19, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Naturalmente que o nosso corpo, por ser habitação de Deus, se constitui em algo especial. Isto porque a Bíblia diz que nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a quem? A Deus. Eu sou propriedade divina, você, o seu corpo é propriedade de Deus. Por si só, já basta. Mas acontece que esse seu corpo, esse meu corpo, não se constitui no templo, a não ser que se nós juntos formarmos o templo, com mais pessoas formarmos o templo do Espírito Santo, uma referência a esse santuário, porque Deus habita na igreja e você sozinho não é a igreja. Eu sozinho não sou a igreja. Nós somos a igreja, ou seja, nós juntos formamos a igreja de Cristo. A ideia, inclusive, de que eu sou igreja, a pessoa sozinha é igreja, é um erro grosseiro. É um erro grosseiro. E a gente vai, engolindo muita coisa. A gente fica, às vezes, coando mosquito e engole um camelo. Essa é a grande verdade. Agora, nesse versículo 19 do capítulo 6 de 1 Coríntios, a epístola é a mesma. Observe que, ou não sabeis que o vosso corpo, quando fala o vosso corpo, você vai dizer assim, viu só? Vosso corpo, ou seja, o meu corpo. Não, não, não. O vosso não é singular, o vosso é plural. Quando eu falo assim, o vosso coração é o coração de cada um de vocês. Não é porque não tem o S na frente que significa que esteja no singular. Pelo contrário, o vosso é uma palavra que está na forma plural. A ideia é, ou não sabeis que o corpo de vocês.
os vossos, o corpo de vocês é o templo, ou seja, não são os templos, e sim é o templo, percebeu? Da mesma forma, quando eu falo nosso, nosso não termina em português com S. Logo é singular? Não. Quando eu falo o nosso coração, nos nossos corações, ou seja, no coração de cada um de nós. Esta é a ideia do português. Até aqui. Paulo vai falar isto, ó. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. A ênfase é sempre a mesma. É que há esse elemento coletivo, comunitário, de ajuntamento, não apenas de congraçamento, mas de se reunir para congregar. Entendeu? É esta a ideia. Da mesma forma, nós juntos formamos a igreja. Quando eu falo nós somos a igreja, eu estou dizendo o quê? Que nós juntos, que cada um juntos se constitui na igreja de Cristo. E a igreja é isto. Agora, eu não tenho o direito de dizer eu sou igreja, você é igreja, individualmente falando. Porque quando eu falo eu sou igreja, é uma coisa. Ou você é igreja, é uma coisa. Mas quando fala nós somos a igreja, está dizendo que nós juntos formamos, né? Ou se constituímos numa igreja. Da mesma forma, é o templo. A ênfase aqui, dentro do contraste que o Paulo faz lá, dentro desse mesmo contexto, é um contraste muito forte em relação aos templos pagãos. Alguns vão dizer que estava na casa dos 40 templos pagãos espalhados na cidade de Corinto naquele período. E dois grandes templos, Afrodite e Apolo, ou Apolo e Afrodite, se não me engano, pelo menos os historiadores falam que o templo de Apolo era maior do que o da Afrodite, ali na cidade de Corinto. Mas, de qualquer maneira, a gente observa que a ênfase é Deus habita na igreja, ou Deus habita no templo. Esse mesmo raciocínio em termos de templo, tá? Porque a gente já não tem dúvida alguma de que Deus habita na igreja. Porque Deus habita na igreja, consequentemente, Deus habita em cada um de nós. Mas a gente vai observar, por exemplo, que quando a gente lê a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, vou colocar a partir do versículo 10 e já vai me jogar aqui e você vai me acompanhar. Deixa eu ver se é realmente. Eu falei capítulo 2, mas eu acho que eu me equivoquei no versículo. Versículo 20. Agora sim. É, 10 não, 20. Olha só, para você entender. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício, no singular, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Olha só a informação seguinte: no qual também vós, isto é, vocês, juntamente sois edificados para as moradas de Deus? Não, é para a morada de Deus, ou para a habitação de Deus. Aí, isso aqui eu quero ver como é que ficou essa versão. Que coisa linda de versão. Palavra viva. Nele, o prédio inteiro, com cada parte colocada junto com muito cuidado, está crescendo, se tornando um templo santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo construídos juntos com os outros, não é você individualmente, não é você sozinho, para ser o quê? A casa onde Deus mora pelo seu Espírito. Percebeu? Não é para que vocês se tornem várias casas. Pelo contrário, é a morada de Deus, o santuário de Deus, a habitação de Deus, o templo de Deus, porque Deus habita no templo. Repito, Deus tanto habita individualmente, mas a ênfase aqui também é coletiva. E esta versão, olha, foi fenomenal. Juntos com os outros. Para por aí? Não. Que corrobora com o mesmo sino. Eu, analisando é este aqui, 1 Pedro, capítulo 2, versículo. Podemos ler a partir do versículo de número
4, só para que aumente um pouco a sua compreensão. E chegando-vos para ele pedra viva e reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Agora observe como se refere aos crentes. Vós também, isto é, vocês também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, não diz casas espirituais, e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios vivos, espirituais e agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Naquela versão que nos ajuda muito, a versão Palavra Viva, vai dizer assim: também vocês mesmos, como pedras vivas, estão sendo usadas na edificação de uma casa espiritual. E mais do que isto, vocês são seus sacerdotes separados por Deus para oferecerem sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Muito bem, a ideia aqui é que nós somos pedras vivas. E essas pedras vivas não são separadas, elas estão juntas, para que haja uma formação ou uma edificação. Edificação de quê? Conforme aqui, uma casa espiritual. Nessa versão de Almeida Corrigida Fiel, também menciona, deixa eu ver aqui, casa espiritual. Numa outra versão em português, da mesma forma, casa espiritual. Ou seja, não são casas espirituais. Se nós fôssemos, cada um, templo, é, não faria sentido com o que já foi dito aqui da parte dos autores, entendendo dentro do seu contexto, inclusive dentro de um elemento gramatical, não da perspectiva do grego, mas a partir da nossa própria língua portuguesa, que já está traduzida para esta língua, mas não entraria em choque, e a Bíblia não entra em contradição com este texto, porque esse texto também diz claramente que nós somos pedras vivas, isto é, tijolos, nós somos tijolinhos, tijolos vivos que vão junto, vão ficando encaixando, ó, um a um, vai encaixando e vai formando uma casa. Não são várias casas. Percebeu? A ideia é, se você ler depois Apocalipse, só fala em santuário de Deus, em templo no singular, sempre é templo de Deus. Mas o que pode lhe ajudar bastante na compreensão disto, aí, suponhamos que você diga assim, eu não estou convencido. Ora, quem convence certamente é o próprio Espírito Santo de Deus. Você é convencido pelas Escrituras. Eu costumo dizer isto, né? Eu sou convencido, quando eu sou convencido pelas Escrituras, não resta outra coisa a fazer a não ser ensinar aquilo que eu assimilo e aprendo orientado pelo Espírito, mas a partir das Escrituras. Só para que você tenha uma ideia, Jesus, este é o contexto, Jesus estava diante do santuário lá em Jerusalém, aquele templo enorme, aquele edifício completo, e Jesus se coloca diante dele e há uma expressão dele que respondeu-lhes Jesus, derribai este santuário e em 3 dias o levantarei. Jesus estava diante do edifício, do templo, e disseram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Eles não entenderam o que Jesus disse. Porque quando Jesus fala este, derribar este santuário, ele está se referindo ao próprio corpo, ao corpo de Jesus, ao corpo dele. O corpo de Cristo é o templo de Deus. E a gente não fala que o corpo de Cristo é a igreja? Sim. O corpo de Cristo não é o templo? Também. Por quê? Porque Paulo assevera isto de uma outra maneira, mas Jesus é categórico. No versículo 21, diz assim, o evangelista João, mas ele, uma referência a Jesus, falava do santuário, isto é, do templo, do seu corpo. O corpo de Jesus é igual ao templo. O corpo de Cristo é igual ao templo. Nós somos o corpo da igreja. O corpo? Não.
Nós somos membros do corpo de Cristo, que é a igreja, que é o templo de Deus, que é a habitação de Deus, porque Deus habita na igreja. Não apenas coletivamente, como era a ênfase em 1 Coríntios capítulo 3 versículo 16, bem como 1 Coríntios 6 19, mas individualmente também. Porque a questão não é ser habitação de Deus, isso não se coloca em discussão, em hipótese alguma. A questão é terminologia. Jesus se refere ao corpo dele, o corpo de Cristo é igual ao templo, ou ao santuário. E tem gente que acha que o corpo dele é o santuário, mas não é bem assim. Deus habita individualmente, mas nós juntos formamos o templo de Deus, no singular. Nós somos pedras vivas, aqueles tijolinhos, mas juntos formamos o edifício. E é um só, tá? É o edifício. E você não vai encontrar. Pode vasculhar, pode dar uma de teimoso, falar assim: ah, não, eu vou encontrar aqui na forma plural. Templos. Não existe templos em plural, assim, nesse sentido, não. É sempre um templo de Deus. A Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira fala que a igreja é o templo de Deus, o templo do Espírito. A ideia é a mesma. Ah, é? É. Porque a gente se reúne e forma a igreja, que é o templo de Deus, ou o santuário de Deus. É isto que nós aprendemos com a Bíblia Sagrada. O resto é lero-lero. São coisas assim que a gente mostra, não é para provocar, não é para criar, não é para dizer quem está certo, quem está errado, é simplesmente para mostrar o que a Bíblia diz. E vocês observem que todas essas coisas aqui são mais questões gramaticais dentro da nossa própria língua, gente. Eu fiz um vídeo recente sobre como nós devemos ler a Bíblia cuidadosamente, com atenção, mas não basta ir devagar se você não compreende as coisas básicas. Se eu falo, quando Jesus fala este, ele está se referindo ao que está mais perto dele, ou seja, a ele, ao corpo dele. Este. Se Jesus se referisse a esse, aí é o que está mais distante. Não é isso no português? Se eu tiver errado, você pode me corrigir aqui. Esse telefone está tocando, está me atrapalhando. Está mais distante de mim. Está mais distante de quem fala, correto? Agora, quando fala, este telefone aqui, se for estiver no meu bolso, este telefone está me atrapalhando. É justamente o de quem? O meu, gente. São questões assim, básicas. E alguém ainda deve estar assim, ah, e quando Jesus fala sobre Pedro, e tu, numa referência, esta sobre a pedra, e esta pedra, vem cá, aquela pedra tinha que estar mais perto. Percebeu? São coisas assim, que eu não vou dar aqui aula de português, eu sou formado em português. Claro que eu cometo erros de português, quem é que não comete? O professor que eu mais tenho temor, pavor, horror, no bom sentido, claro, né? Não é o professor de grego, de hebraico, não é o professor de, sei lá, de filosofia, não é nada disso, não. É o professor de português. Quando eu tô com o professor ou professora de português, eu vou medindo as minhas palavras, eu vou construindo de uma forma coordenada, fazendo concordâncias devidas. Eu não vou falar, por exemplo, diante de um professor de português, não que ele vai me corrigir na hora, claro, não é isso, né? Mas nós vai, eu não vou falar nós vai, nós vamos. Não vou falar, a gente vamos, a gente vai. Vou fazer a concordância numa boa, tranquilamente. Porque a gente tem que, vou dizer assim, num bom sentido, reverenciar os nossos mestres e principalmente aos professores de língua portuguesa, uma língua nativa, a nossa língua, a língua do coração. É a língua que a gente aprendeu a falar, que deveria aprender a amar, a respeitar as regras gramaticais
para usufruir, se beneficiar da, da leitura de um texto, quer bíblico ou não, mas ainda assim na nossa língua do coração. Espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, pergunta, alguma coisa dessa natureza, deixe no comentário que em tempo hábil eu responderei. Deus abençoe e até o próximo vídeo, ciente de que não disse que o Espírito Santo de Deus não habita em nós, tá? Habita em cada um, sim, sempre. Estamos fechados, 100% nisso. Agora, aqui, nesses textos que eu apresentei, quando se refere a santuário ou ao templo, sempre no singular, nunca no plural. Sempre se refere a esse elemento comunitário, congregacional, de uma reunião de pessoas juntas, ajuntadas, né, com aquele propósito específico de adorar a Deus, servir, etc e tal, mas é sempre assim, juntos e misturados, não é individualmente. E nós juntos formamos, quer o edifício, como pedras vivas ou tijolos vivos, ou ainda nós formamos o templo de Deus juntos, como crentes em Cristo Jesus. Deus abençoe. É isso aí, tá, gente?